Olá, seja bem-vindo ao canal das Agroecoculturas e vamos dar continuidade à série Diálogos sobre processos de transições agroecológicas. Hoje temos como convidado Francisco Roberto Caporal, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, seja bem-vindo. Estamos hoje conversando sobre o livro Extensão Rural e Agroecologia para o novo desenvolvimento necessário e possível, que essa aqui que a publicação que reúne vários artigos de diferentes autores, né? Que o livro está composto por vários artigos, são 5 capítulos, e nós publicamos, então, são artigos que já estavam publicados, dispersos em vários lugares, e também artigos que não haviam sido publicados ainda. E a gente resolveu compilar esse livro justamente para facilitar o acesso aos interessados do campo da extensão rural e também da agroecologia a esses diferentes temas. Então, só para dar uma ideia para quem nos está vendo, no capítulo 1, ele trata sobre extensão rural. São um conjunto de 8 artigos, enfocando a extensão rural desde distintos pontos de vista e em distintas épocas. O primeiro deles, eu acho que é um artigo muito interessante, que nós escrevemos em 2002, que o título é Recolocamente fazer a defesa da extensão rural como um bem público. Nessa época, em 2002, o Brasil não tinha uma política de extensão rural. A extensão rural havia sido abandonada pelo governo federal desde a extinção da Embrater em 1990. E a gente, nesse artigo, tenta fazer um resgate abordando essa questão da extensão rural como um bem público e já tratando da questão do papel da extensão rural no tema da sustentabilidade e da busca de equidade social. Então, só para dar uma ideia, eu não vou falar de todos os artigos, porque não teria sentido, mas esse é o que abre, né, essa sessão, esse capítulo sobre extensão rural. E também há outros artigos que, em sua época, tiveram sua importância, mas que têm importância igualmente hoje, que é o caso, por exemplo, do artigo com o título de As Bases para uma Extensão Rural Pública, que já é um artigo de 2005 e é um esforço para disseminar um pouco as bases teóricas da extensão rural pública, cuja política foi criada no ano de 2003. E também escrevemos um outro, junto com a Ladjane Ramos, que é sobre, o título é Extensão Rural e a perspectiva, necessidade de romper a inércia da extensão rural. Então, nós estávamos observando na época que, ainda que tivéssemos uma política, eu diria, uma política bastante interessante da extensão rural no Brasil, mas estava sendo muito difícil aplicá-la na prática do serviço de extensão, especialmente nas entidades de extensão rural do setor público. E nós escrevíamos sobre os desafios ter essa inércia da extensão rural. Então, esse é o capítulo 1. Então, como eu disse, são 8 artigos. O capítulo 2 trata de reforma agrária e extensão rural. São 2 artigos um pouco mais longos, e o primeiro deles é um debate que nós fizemos ainda em 94, mas que é extremamente atual, que é sobre a questão tecnológica nos assentamentos de reforma agrária. Vinham implementando uma política, por um lado, na linha da Revolução Verde. Estava impulsionando todo o pacote da Revolução Verde nos assentamentos, fazendo uma crítica a essa forma de desenvolvimento dos assentamentos focado. Então, esse capítulo 3, capítulo 3, com o título Agroecologia, é composto por 9 artigos. Tem alguns que são artigos curtos, que nós escrevemos com o objetivo de firmar alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de transição agroecológica,
Também tem outro que a gente intitula Agricultura não é um tipo de agricultura, a agroecologia é um tipo de agricultura alternativa, onde a gente tenta fazer uma distinção da agroecologia como uma ciência e os distintos tipos de agriculturas alternativas. Também outro que nós publicamos em 2013, depois em 2004, que foi reeditado em 2007, para distribuir aos extensionistas rurais, que foi um artigo que tem como título Agroecologia, Conceitos e Princípios, que era um pouco também para afirmar essa perspectiva da agroecologia como ciência. Então, como eu disse, são nove artigos no total desse capítulo 3, que tem como título a agroecologia. O capítulo 4 trata de desenvolvimento sustentável, está formado por 3 artigos. Um deles é o outro desenvolvimento rural é necessário e possível, é um pouco o que dá o título para esse livro. E tem um também que a gente escreveu na época do lançamento do programa Fome Zero no Brasil, no ano de 2003, faz uma reflexão também sobre a necessidade de produção de alimentos no Brasil. Porque, embora se diga que o Brasil é um grande produtor de alimentos, na verdade, nós temos carência, nós importamos grande parte da maioria dos produtos que nós nos alimentamos no país. Então, a gente via a necessidade de ampliar a produção de produtos básicos, como trigo, feijão, arroz, né? Certos produtos que nós éramos carentes, inclusive a produção de leite e outros produtos. E no capítulo 5 também são 5 artigos. A gente começa falando sobre a falácia do agronegócio, tratando um pouco dos impactos, né? Outro que trata sobre a questão do impacto das estiagens, da seca, em relação ao padrão tecnológico, tentando mostrar a pouca resiliência do modelo convencional quando nós temos qualquer mudança desse tipo, né? Como períodos de estiagem, período de seca. E o último desse capítulo, o título é O Veneno Nosso de Cada Dia. Então, nós falamos sobre a problemática da forma com que são tratados os agrotóxicos, especialmente o que nos ensinam nas faculdades sobre dose diária aceitável, por exemplo, né? Nós dizemos que, na verdade, a indústria agroquímica estabeleceu que nós temos o direito de comer um pouco de veneno por dia, é mais ou menos isso que quer dizer a dose diária aceitável. A questão do período de carência, dose letal 50, essas falácias que nos colocaram, né, nos ensinamentos da agronomia para justificar o uso de agrotóxicos. Então é isso, esses são os capítulos do livro e está disponível se tiver interesse. Bom, então a história que o livro abrange começa em 2003, praticamente com a sua entrada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando começou a trabalhar como coordenador da extensão rural da ATEA. É mais ou menos essa época que o livro está abrangendo. É nessa época, mas também uma época um pouco anterior, quando nós estávamos na diretoria técnica da Emater do Rio Grande do Sul, onde a gente fez eu diria assim, foi uma primeira experiência institucional de tentar aplicar os ensinamentos da agroecologia a partir de um trabalho de extensão rural nessa instituição de extensão rural do Rio Grande do Sul. E qual foi a importância assim, que muitos na época foram fazer doutorado na Universidade de Córdoba, na Espanha, não? Que trouxeram novas ideias para o Brasil? Como foi esse intercâmbio que vocês tiveram, não? Que foi o José Antônio Costa Weber, que infelizmente não está mais com nós aqui, não? E outros tantos que foram também fazer seu doutorado na Espanha. Como foi essa? Bom, foi uma coincidência, né, do destino, né? Porque nós fomos para a Espanha
para estudar extensão rural. E fomos para o Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos da Universidade de Córdoba. E lá chegando, nós nos deparamos com a agroecologia, que era uma ciência emergente, né? O debate da agroecologia tinha iniciado na Universidade de Córdoba, na Espanha, no final dos anos 80, né? Por volta de 89, 90, tinha iniciado esse debate sobre a agroecologia. E nós chegamos exatamente em 1994, Costa Weber e eu, em seguida vários outros colegas daqui do Brasil, posso citar Eros Mussoi, João Carlos Costa Gomes, João Carlos Canuto, Marcos Borba, Nevsky, então vários colegas daqui, especialmente do sul do Brasil, do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e coincidimos nessa época no programa de doutorado, e todos nós nos formamos nesse campo da agroecologia, fazendo trabalhos, nossas teses foram em diferentes temas, né? Dentro dos interesses de cada um. O Canuto, por exemplo, talvez tenha sido um pioneiro estudo sobre o avanço da agricultura ecológica no Brasil. O Costa Gomes tratou sobre a epistemologia na agroecologia. Enfim, cada um de nós tratou do seu campo. Meu campo foi a extensão rural. Com uma oportunidade também histórica, né, no Rio Grande do Sul, onde havia ganho as eleições do governador Olívio Dutra, e havia uma oportunidade no Estado para que a gente pudesse implantar inovações na agricultura. E essa base da agroecologia foi que nos permitiu, então, pensar, né, uma extensão rural agroecológica, né, que foi o trabalho da minha tese. O capítulo 8 trata justamente sobre isso, e se tentou implementar, então, uma ação. E dentro dessa ação geral, nós começamos a realizar no Rio Grande do Sul os seminários de agroecologia. Então, nós começamos o seminário de agroecologia no ano de 99, e a partir de então, todos os anos ocorre um seminário estadual e internacional de agroecologia, e onde foi um nascedouro, né, tanto do programa de pesquisa da Embrapa, porque nesses seminários havia uma reunião de pesquisadores que também se voltaram para o campo da agroecologia, todas as regiões do Brasil, e a agroecologia, na época, ganhou uma importância grande, e ela foi incluída na política como orientação da Política Nacional de Extensão Rural. Então, a Política Nacional de Extensão Rural de 2003 foi a primeira política pública que incluiu a agroecologia como uma ciência orientadora para a ação extensionista. Então, um pouco essa... Certo. E como você vê os avanços na extensão rural? Achei muito importante essa mudança de visão, não, que vem também desde a educação libertadora de Paulo Freire, não, que o técnico não chega mais assim, o dono do saber para ensinar o agricultor, senão que começa um diálogo, um intercâmbio, não? Vocês avançaram nesse sentido com a extensão rural? Dá para se dizer que se avançou bastante, né? Não naquilo, no tamanho, né? Na proporção que se esperaria, né? Mas se avançou muito, né? Porque nesse período, nesses anos todos que nós estamos falando aí, houve um grande processo de capacitação de extensionistas, né? Mais de 20 mil extensionistas passaram por cursos nesse período, e com isso a gente conseguiu avançar uma nova extensão, né? Em 2012, até a agroecologia virou política nacional, não? Que foi também grande esforço de várias organizações e redes que estavam nessa batalha, não? Como avançou essa política nacional? Em 2012, a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas também com a participação de vários outros ministérios, era um conjunto, se não me falha a memória, de 10 ministérios envolvidos, foi criada uma política de apoio à agroecologia e à produção orgânica.
que avançou bastante. Os resultados foram muito positivos em todas as metas e eixos da política, muito positivos. Entretanto, na minha avaliação, fazendo uma avaliação hoje, eu diria que a política tem um pecado, que ela é focada exclusivamente na agricultura familiar. E digo pecado por quê? Porque a agricultura familiar ocupa apenas 24% do território agrícola do Brasil. Então, mesmo que a gente atingisse 100% das metas previstas, nós estaríamos atingindo um universo, né, em termos de abrangência, ainda bastante pequeno, né? Essa política foi reeditada, mas manteve a mesma lógica, né? Então acho que aí ainda há uma carência, né? Nós não estamos conseguindo ainda no Brasil ter um espaço para a agroecologia nas políticas públicas que permita um enfrentamento com o modelo hegemônico de agricultura. Ele continua sendo dominante, né? Ocupa a maior parte da área da agricultura, mais de 70% da área está na mão do agronegócio, onde são produzidos basicamente commodities para exportação e com alto uso de pesticidas agrícolas, né? Uma grande quantidade de fertilizantes químicos, causando muitos danos à saúde, ao meio ambiente, né? Como todos já devem saber. Eu creio que nós teríamos que ter mecanismos de política pública que, digamos assim, favorecessem um processo de ecologização, mesmo que não fosse aplicar os princípios da agroecologia, mas que se iniciasse um processo de ecologização em toda a agricultura brasileira, né? E aí, com várias questões, por exemplo, cobrando impostos, por exemplo, pela poluição, né? Ampliando as políticas de cuidado, por exemplo, com a questão ambiental, para evitar o desmatamento, por exemplo, a não contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Nós temos elevadíssimo aumento nos casos de câncer nas zonas que mais utilizam agrotóxicos. Há uma relação direta, segundo muitos pesquisadores. Então, com isso, o país está gastando muito mais dinheiro no serviço único de saúde, no sistema único de saúde, para tratar casos de câncer, quando podia estar evitando, né, essa onda de câncer que nós temos causadas, segundo algumas pesquisas, pela contaminação por agrotóxicos. Enfim, deveria haver alguma política abrangente, né, para todo o setor agrícola do Brasil nesse. Infelizmente estamos no momento vendo mais retrocesso, não, nessas políticas agrárias, não, inclusive que o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi colocado dentro do Ministério de Agricultura. E você sabe como está a situação atualmente? Eles estão conseguindo continuar dando apoio à agricultura familiar ou estão agora no momento meio parados assim nessa situação? Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi fatiado, né? Foi dividido. Tem partes no Ministério do Desenvolvimento Social, partes da Secretaria Especial junto à Presidência da República. Nesses últimos tempos, nós temos observado uma grande dificuldade, né, nessas políticas públicas que vinham funcionando de apoio à agricultura familiar, inclusive com um recorte grande de recursos orçamentários e com a não liberação de recursos, não ocorreram mais chamadas para a contratação de serviços de extensão rural. Desde o ano passado também não temos mais editais com o CNPq para apoio aos núcleos de agroecologia das universidades e institutos federais. Então, estamos passando realmente por um momento de muita dificuldade, de retrocesso nesse campo do apoio à agricultura familiar, aos avanços da agroecologia. E a APA está conseguindo articular nesse sentido? O que a gente observa é que está havendo eu diria assim, parece que está todo mundo um pouco perplexo com o que está acontecendo, né?
Há algumas lutas pontuais. A ABA vem realizando um trabalho interessante, né? Vem coordenando, por exemplo, toda uma perspectiva do que dá para ser feito ainda, né? De construção do conhecimento em agroecologia, sistematizando experiências em todas as regiões do Brasil. Também vem organizando o próximo Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai ser em setembro do próximo ano em Brasília. Enfim, dentro das dificuldades do momento, né, da conjuntura nacional, se está fazendo o que é possível, né? A ANA também, a Articulação Nacional de Agroecologia, vem fazendo vários movimentos, né, pressionando o governo dentro das distintas possibilidades, né, para que se avance com o Plano Nacional da Agroecologia, né, dentro de uma conjuntura adversa, está sendo feito o que é possível. Certo. E qual é a dica ou conselho que você poderia dar para pessoas interessadas que querem fazer alguma coisa, querem se juntar ou procurar também alimentos que não sejam que não levam tanto agrotóxicos, como as pessoas poderiam participar mais desse movimento? Bom, nós tem vários caminhos, né? Pode se integrar, por exemplo, as ONGs, que tem muitas ONGs trabalhando nessa perspectiva da agroecologia. Pode se integrar quem está na universidade ou próximo da universidade, pode se integrar os núcleos. Hoje nós temos 101 núcleos de agroecologia nas universidades. Então, há um espaço já, eu diria, consolidado dentro das universidades, e os interessados podem se acercar e participar desses debates. E, concretamente, para os consumidores, buscar que se integrem com os produtores orgânicos, ecológicos, né, que nós temos em todos os estados do Brasil. Só aqui em Pernambuco nós temos mais de 60 feiras ecológicas. Então, é um espaço, né, para consumidores se integrarem com os agricultores para impulsionar esse processo, né, que nós não vamos conseguir lograr muitos avanços sem a participação dos consumidores. Então, é importante que se estimule também os consumidores a se integrarem a esse processo. Primeiro, compreender a importância socioambiental de uma agricultura de base ecológica, né, e a importância também para a saúde de cada um das famílias, né, quando podem consumir produtos sadios, né. Muito bem. E onde as pessoas interessadas no livro podem encontrar o livro sobre a extensão rural e agroecologia? Bom, podem escrever para um e-mail, ladijane.caporal@gmail.com, solicitar que o livro pode ser enviado pelo correio, sem problema. Certo. Não está disponível numa livraria ainda? Não está disponível em nenhuma livraria por enquanto. E eu queria também dizer que, se me permite, aqueles interessados nesses temas, que também podem acessar o blog, que nós temos um blog sobre agroecologia, que é frcaporal.blogspot.com.br. Aí também nesse blog tem muito material para os interessados nesse campo da agroecologia e da extensão rural. Vamos colocar o link também no link da página da ABA. A ABA também abriu um canal no YouTube, né, onde vão ser colocados todos os vídeos gravados em seminários e tudo mais. Então, tem bastante informação disponível. Isso. Bom, então eu agradeço a sua participação. Foi muito bom. Ainda teria muito para conversar, mas infelizmente nosso tempo acabou. E, bom, vamos... Certo. Eu que agradeço pela oportunidade, fico à disposição e dizer meus parabéns pela iniciativa de vocês. Tá, muito obrigada.